sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, vem. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus. Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a preciosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar você, aluno da Escola Bíblica Dominical, e dizer que nós estamos com muita saudade daquele nosso encontro dominical tão gostoso que Deus tem preparado para a sua igreja. Quero agradecer ao evangelista João Paulo Liberato, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, matando saudades e dando glória ao nome de Jesus, em uma das lições que certamente é uma das mais belas lições desse trimestre. Nós estamos estudando essas doutrinas bíblicas relacionadas à igreja do Senhor, à igreja eleita, à igreja redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo. E nesta oportunidade nós teremos o privilégio de falar sobre dois grandes temas da Bíblia, sobretudo na área da doutrina da salvação: eleição e predestinação. O nosso textuário, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse texto tem uma profundidade maravilhosa, e ele nos remete à verdade prática da nossa lição, que diz que, segundo a presciência de Deus, presciência é o conhecimento que Deus tem de todas as coisas que ainda estão por acontecer. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. É preciso entendermos que a doutrina da eleição e da predestinação, ela é a doutrina que fala sobre a nossa eterna e grandiosa salvação. E o texto diz que eleição divina, ela pode acontecer na vida de qualquer um. O texto diz que nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Foi nele que nós fomos escolhidos. É o texto do nosso primeiro capítulo da lição. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. E qual a finalidade de sermos escolhidos? Fomos escolhidos para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus. A eleição de pessoas, ela ocorre somente em união com Cristo Jesus. Ninguém é eleito para a salvação sem estar unido a Cristo pela fé. É preciso entendermos, amados,
que eleição fala da escolha feita pelo próprio Deus em Cristo Jesus para ter um povo seu. Deus elegeu Israel no Antigo Testamento e Deus elegeu a igreja no Novo Testamento. Nós somos eleitos para ser o povo de Deus. Nós somos eleitos para vivermos em comunhão com Deus. Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. E você pode perguntar qual é o critério de Deus para a salvação. O critério de Deus, queridos, é eleição para todos. A eleição é oferecida a todos. Todos têm direito a esta eleição. Eu tenho direito, você tem direito, a sua família tem direito, a humanidade tem direito à salvação. E qual é a porta para a entrada da eleição que leva à salvação? O texto sagrado diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a porta da eleição. A eleição se torna uma realidade para cada pessoa no momento em que ele se arrepende. E o arrependimento se dá através da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ouvindo esta palavra, nesta oportunidade, uma indústria de fé está sendo processada em seu coração. E essa fé pode conduzir ao arrependimento dos pecados. O homem se arrepende dos pecados, a mulher se arrepende dos pecados através da fé na autoridade do Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém é capaz por si mesmo de fazer isso. Não é mérito meu, não é mérito nosso esta eleição. Isso se dá pela obra graciosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não pelas minhas obras, não pelo meu esforço. Mérito de Jesus. Nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, quando você está ouvindo essa palavra, você está sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, e ele produz fé, e essa fé conduz ao arrependimento. Quando nos arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados e adentramos para uma vida santa e irrepreensível. Vida santa, vida irrepreensível. Esta é a finalidade da eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo de vida santa, um povo de vida irrepreensível, um povo separados do pecado, para que um dia, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo de Deus, que através da palavra produz a santificação, ele possa ter produzido uma noiva sem defeito, inculpável. Deus nos elegeu para que pudéssemos andar numa vida com mais alto padrão ético e moral e assim agradarmos a Deus. Que Deus, nessa oportunidade, possa falar ao meu e ao seu coração, a fim de que possamos assumir uma vida nova, uma vida preparada para os eleitos de Deus, uma vida longe da mentira, uma vida longe do furto, uma vida sem palavras torpes, uma vida sem amargura, uma vida sem ira, uma vida sem cólera, uma vida que foge da fornicação, do adultério, da impureza, da avareza, da embriaguez. Quanta coisa do homem velho tem que ser deixada para trás. O homem velho não pode ressuscitar na vida dos novos eleitos, porque recebemos vida nova. Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, você vai receber uma vida nova, você vai nascer de novo, você vai se tornar um eleito. Olha, Nicodemos, a partir de hoje, o Espírito vai trabalhar na sua vida de tal maneira que você vai se comportar de maneira diferente. Nada que desagrada a Deus, nada que fere a santidade de Deus vai ser obra na sua vida. Você vai andar segundo uma nova criatura. E esse processo, Nicodemos, ele se dá sem que você perceba, porque assim como o vento sopra onde ele quer, assim o Espírito vai soprar sobre a sua vida, de tal maneira que você vai se comportar de maneira santa até o dia em que Jesus Cristo venha arrebatar a igreja, ou que você parta para a eternidade. Até esse dia você vai andar em santidade, para que você possa, na ressurreição dos mortos, receber um corpo de glória.
semelhante ao corpo de Jesus. Esse é o destino dos eleitos. Deus nos elegeu. Nós estamos eleitos e passamos a fazer parte da Igreja de Jesus Cristo. Esse tema nos remete à predestinação. Os eleitos são predestinados. Somos predestinados para sermos filhos adotivos de Deus. Deus predestinou a igreja para que ela vá morar nos céus. A predestinação, querido, diz respeito à igreja do Senhor. Se você faz parte da igreja, a igreja está predestinada a entrar nos céus. Somente quem faz parte da igreja, a igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra. A igreja é composta dos membros do corpo de Cristo. Esta igreja foi eleita, essa escolha feita por Deus, e esse povo que faz parte da igreja é o povo que está predestinado para ir morar nos céus. A predestinação, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Como você conhece a Deus? Conhecemos a Deus pelo chamamento do Evangelho de Jesus Cristo. Quem recebe o chamamento de Cristo através do Evangelho, quem recebe a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, quem perseverar até o fim, será salvo. Predestinação para a igreja. Quem é predestinado? Quem faz parte da igreja. Quem faz parte da igreja? Aqueles que são salvos pelo Evangelho de Cristo. Quem são salvos pelo Evangelho de Cristo? Aqueles que receberam a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas e perseverarem até o fim. Estes são os filhos de Deus. O apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos de Deus. Fomos eleitos pelo beneplácito da sua vontade. O amor moveu o coração do Pai para nos adotar como filhos através de Jesus Cristo. Éramos filhos da ira, mas agora somos filhos da misericórdia. Agora somos filhos de Deus, adotados por Deus através de Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus. Porque enquanto o pecado nos afastou de Deus, enquanto o pecado retirou a comunhão com Deus, enquanto o pecado rompeu com o relacionamento íntimo com Deus, Jesus Cristo na cruz reconciliou-nos com Deus através do seu sangue. Ele se colocou ali em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, para que pudéssemos receber de volta a condição de filhos de Deus. Glória a este Deus que nos adotou, que nos deu direito ao nome de filhos, que nos deu direito aos bens de Deus. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, recebemos a imagem de Cristo, parecemos com Deus agora. Agora podemos dizer: Abba, Pai. Somente depois de Jesus, somente depois do sacrifício de Jesus, podemos dizer: meu Pai, que estás nos céus. Temos intimidade para entrar na presença de Deus. E o direito a essa intimidade o Pai nos deu através de Jesus. As promessas de Abraão dadas a Israel agora são dadas à igreja, porque a igreja foi eleita como filha. Somos filhos de Deus, recebemos as promessas de Abraão e recebemos as promessas de vida eterna. É preciso, queridos, aceitarmos a condição para sermos transformados em filhos de Deus, parecidos com o Pai. O terceiro e último ponto da nossa lição, ele diz que a predestinação
ela tem uma sublimidade. Há uma sublimidade do propósito divino da salvação. E é preciso entendermos que o texto sagrado, quando trata no Novo Testamento de predestinação, ele aparece 6 vezes no Novo Testamento, e todas as vezes que ele aparece, ele não menciona condenação. Todas as vezes que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, ela aparece no sentido de salvação. Não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. É uma heresia, é uma aberração tratar a doutrina da predestinação em relação ao conceito bíblico de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. É impossível biblicamente entender um Deus que no eterno passado escolheu alguém que está servindo a Ele, que está na igreja, que está buscando agradar a Deus, e aquele, por mais esforço que tenha feito, esteja condenado porque Deus o condenou. É impossível entender um Deus que tem alguém que durante a sua vida inteira esteve servindo ao pecado, servindo à carne, servindo aos demônios, mas somente porque Deus havia o predestinado para a salvação, em algum momento ele vai ser salvo. Por isso, queridos, eu enfatizo nesta oportunidade: todos os textos sagrados trazidos na lição de hoje, eles não tratam em nenhum momento de um decreto de Deus escolhendo que alguém vai para o céu e que alguém vai para o inferno. A Bíblia diz: Deus quer que todos se salvem, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Deus quer que todos alcancem o céu. Vai para o inferno quem quer, vai para o inferno quem não entra na eleição de Deus. E já vimos que a eleição de Deus trata daqueles que recebem o Evangelho em seu coração, abrem o seu coração e recebem a Jesus Cristo como Salvador e perseveram em obedecer a palavra de Deus até o fim. A doutrina da predestinação é a doutrina do amor de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, Deus criou o seu plano para salvar a humanidade. Oh, que lindo e inefável o amor de Deus! Que sublimidade nos eternos propósitos da salvação de Deus, que antes de qualquer coisa pensou que um dia eu estaria perdido, que um dia eu estaria desobedecendo a sua vontade, que um dia porventura eu estaria caindo no pior dos lamaçais, mas mesmo assim Ele me amou, Ele te amou, e Ele preparou um plano de salvação para nós. Foi por amor que Ele nos elegeu, foi por amor que Ele nos predestinou para alcançarmos a vida eterna. Salvação, querido, é favor imerecido. Está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido. Aqueles que se achegam a Deus, de modo algum Ele os lançará fora. Aleluia! Nesta oportunidade eu sinto a graça, eu sinto a glória de Deus envolvendo esse lugar e falando ao nosso coração: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu morri para que você pudesse ser salvo. Meu filho, desde a eternidade, o Cordeiro Imaculado de Deus, ele já estava na presciência de Deus, sendo crucificado, para que pudéssemos hoje gozarmos de plena e eterna salvação. Receba, querido, essa palavra de Deus nesta oportunidade. O Senhor te salvou, o Senhor te comprou, o Senhor te redimiu, o Senhor te justificou pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele mesmo te elegeu para ser um povo santo, escolhido de boas obras, e nesta eleição
Ele te predestinou para, junto com a igreja, chegar no céu. Nós chegaremos no céu através da primeira ressurreição, da ressurreição dos santos. Nós chegaremos no céu porque a igreja está predestinada a chegar no céu, e nós somos igreja de Jesus Cristo, individualmente, coletivamente, a igreja local, a igreja invisível, a igreja de todos os tempos. Nós somos igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há nada que venha do inferno que venha prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Não há nada, nem o mundo, nem os demônios, nem a carne podem superar a autoridade que há na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que a igreja, ela está predestinada a chegar no céu. Nós entraremos no céu pelas portas, porque assim diz a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que nesses dias de crise, nesses dias de isolamento, nesses dias de quarentena, nesse dia de perturbação espiritual, nesse dia de noticiário nefasto, nesse dia de expectativa de morte para o mundo, que você possa receber vida, e vida abundante que vem do nome de Jesus Cristo. Que essa palavra seja vida na sua casa, que essa palavra possa penetrar no seu coração, que essa palavra possa cobrir a sua família, que essa palavra possa levar você a obedecer a Deus e perseverar até o fim. Glória ao nome de Jesus. Certamente, domingo que vem, nós estaremos juntos para mais uma lição. E nós estaremos estudando na próxima semana sobre a iluminação espiritual do crente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Cante com alegria. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Cante comigo. A face adorada de Jesus verei, com alegria, canta a igreja do Senhor, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vem